Olá, meu nome é Paula, eu tenho um Instagram que chama Mamães Letradas e esse mês eu estou fazendo um projeto de leitura de livros publicados no ano que eu nasci. Hoje eu vou falar de livros publicados em 81 e livros infantis que foram publicados nesse ano. O primeiro livro que eu vou trazer para vocês é esse daqui, ó. É o Remédio Maravilhoso de Jorge, do Roald Dahl. Roald Dahl, ele é o mesmo autor da Matilda, da Fantástica Fábrica de Chocolate. Tem muitos filmes que foram inspirados aí na obra do Roald Dahl. E ele tem uma característica muito peculiar nas suas histórias, que é transformar a criança no protagonista mesmo. Os adultos do Roald Dahl geralmente são muito toscos, eles são muito absurdos, eles são tiranos, enfim. E é o que acontece aqui com o Jorge. Ele tem uma avó, que a gente pode chamá-la de bruxa, e ele resolve fazer uma poção mágica para transformar essa avó numa pessoa boa. E ele sai colocando todas as coisas que ele encontra em casa. Então, uma coisa que o Roald Dahl trabalha também muito com as crianças é esse senso do absurdo engraçado. Então, ele coloca desde desinfetante de banheiro até as coisas da cozinha, a pasta de dente. Ele vai colocando várias coisas nesse remédio. E o remédio dá certo, né? Porque a avó começa a crescer e fica muito grande. E aí, como eu falei para vocês, que todos os adultos, né, que permeiam as histórias do Roald Dahl, eles são muito absurdos. O pai dele, quando chega em casa, ele fala assim: Nossa, o que você fez? A gente precisa reproduzir isso em escala industrial, a gente vai ficar rico. E aí ele não lembra mais, e eles vão ficar fazendo aí vários experimentos. Não é o livro mais famoso do autor, mas é um livro que tem muita da pegada do próprio autor. Eu achei muito divertido, justamente pela questão do absurdo, que é uma coisa que a gente vê muito na literatura infantil e que as pessoas hoje elas ficam se perguntando se monitorando o politicamente correto nas histórias para as crianças. E esse absurdo que faz rir, que faz imaginar, que é tão explorado nessas obras do Roald Dahl, a gente está perdendo um pouco dessa mão agora com esse policiamento. Então, esse livrinho ele é muito bom por isso. O segundo livro que eu vou trazer é A Parte que Falta Encontra o Grande O. Esse livro é o segundo livro. O primeiro livro da série chama A Parte que Falta. A Parte que Falta ficou muito famoso por um relato da youtuber Juju. Ela leu esse livro em um vídeo aí dela, e esse livro ele foi esgotado várias vezes porque as pessoas começaram a ir muito atrás da Parte que Falta, e A Parte que Falta Encontra o Grande O foi junto, né, porque ela é a continuação. Lá na Parte que Falta a gente vai acompanhar esse daqui, esse triângulozinho, esse pedacinho aqui, procurando se encaixar em alguém para conseguir viver, né? E aí, aqui na parte que falta encontra o grande O, a parte que falta continua procurando, e ela encontra algumas partes, né? Ela encontra algumas partes que ela fica faltando, sobrando, ó, que ela não encaixa. E aí, até que ela encontra o grande O. E o grande O, ele vai falar para ela: Mas por que você precisa de outra parte? Por que você não rola sozinha? Mas eu não sei rolar sozinha, eu tenho pontas. E aí ele vai embora e deixa ela ficar aí pensando, né?
E esse livro, eu costumo dizer que esse livro ele é um disparador de conversas. Se você está num lugar que você não sabe sobre o que conversar, leva esses livros, tanto a parte que falta quanto esse daqui, porque ele gera muitas reflexões sobre o que, que a gente é e onde a gente quer chegar na nossa vida. São livros muito legais e não é à toa que depois de quase 40 anos de publicação, eles ainda estejam tão presentes e façam tanto sentido. Esse livro em específico, né, esses dois livros, eles fazem muito sucesso com as crianças. As crianças adoram a parte que falta. E você pode ver que são livros que não têm grandes ilustrações, né? Ilustração bem curta, bem simples. E isso aqui encanta. Os meus dois filhos gostam muito da parte que falta e da parte que falta encontra o grande ó. Se você precisa comprar um presente, você não sabe, você pode comprar a parte que falta, porque realmente são livros para todas as idades. Os dois, né, em conjunto. O último livro é esse daqui, que é o Bisabel. Eu comprei essa edição no Sebo, é a edição de 81 mesmo. O que que acontece? Eu comprei super barato essa versão aqui do Sebo, porque o livrinho normal ele já estava bem mais caro, mas eu ainda vou comprar o livro. É um livro da Ana Maria Machado, e ele é muito legal, essa versão aqui do Sebo, porque a gente tem aqui uma foto dela bem novinha, né? E uma entrevista aqui no finalzinho falando sobre a questão aqui do livro. O que acontece nesse livro? A Bel, ela encontra uma fotografia da Bisa Bia, e ela começa a conversar com essa fotografia. E aí, depois de um tempo, aparece a bisneta da Bel. Então, a gente tem aqui uma questão de ancestralidade, de envolvimento com a família, de você conhecer quem veio antes de você. É um livro muito suave, ele vai abordar muito mesmo sobre a questão do ser feminino, né? Do ser mulher, né? Do que mulher pode, do que mulher não pode, porque a Bisa fala assim para Bel, você não pode sentar com a perna assim, você não pode usar calça. E a bisneta chega e fala assim, para com isso, né? Agora a gente tem hologramas, então a gente vê também a imaginação da Ana Maria Machado lá, em 81, quando ela publicou esse livro, falando de holograma, imaginando como ia ser o futuro. É um livro que vai trazer muito dessa relação de família, né? De vó, de bisavó, de neta, de bisneta, de passar por gerações, o que é ser mulher. Então, eu sinto muito por não ter tido acesso a esse livro quando eu era criança, porque poderia ter disparado uma série de discussões ali na minha família que a gente nunca teve condição de fazer, de discutir. Eu vou comprar o mais recente e vou sentar e vou ler com a minha filha, porque eu acho que ele é muito legal para isso, para disparar conversas, né? Então ele tem essa. E para comparar também, né? Eu gosto bastante de comparar. Eu paguei menos de R$ 5 nessa versão, porque ela é bem antiga, né? Do Sebo. Enfim. É isso, gente. Através da literatura infantil, a gente conhece onde a gente está situado no momento. E o bom da literatura infantil é justamente isso, né? Ser atemporal. A gente consegue refletir as nossas situações, os nossos casos
a partir das nossas experiências anteriores, dos nossos antepassados, e ela não perde, né? Você vê que todos esses 3 livros que eu falei, eles não são datados. Eles podiam ser lidos lá em 81, eles podem ser lidos agora em 2020.